A análise da tarefa é conhecido como trabalho prescrito. Então, quando eu falo de trabalho prescrito, eu estou dizendo aquilo que a empresa, como a empresa organiza o seu trabalho, como ela pensa essa atividade de trabalho. E quando a gente fala de análise da atividade, é justamente como isso acontece na prática real, na prática do dia a dia. Então vamos supor que a empresa tenha uma tarefa que é definida por produzir 200 peças por hora. Tá? Para isso o funcionário dispõe da ferramenta A, B e C, a bancada está nessa altura, tem uma cadeira, enfim, ele define todos os procedimentos de trabalho. A análise da atividade é como isso acontece na prática. Então, para que ele produza essas 200 peças, com essas ferramentas, esses equipamentos, ele precisa necessariamente ter contato com o seu fornecedor interno, com o seu cliente interno, às vezes não tem espaço suficiente na bancada para ele acomodar todos os equipamentos, muitas vezes essa bancada está muito baixa ou está muito alta. Então, quando a gente cruza essas informações, nós temos o que a gente chama de cruzamento de trabalho prescrito com o trabalho real. E aí nós temos os distanciamentos entre tarefa e atividade, e é de onde surge boa parte das sobrecargas de trabalho. Quando a gente diz sobrecarga de trabalho, muitas vezes é justamente um desajuste entre o método que a empresa definiu e a análise de trabalho real das pessoas. Aqui, em nossa metodologia, o que a gente costuma fazer? Análises qualitativas e análises quantitativas. Isso é ponto fundamental. Sempre que possível, procure fazer as suas análises de maneira qualitativa e de maneira quantitativa. O qualitativo sempre vem primeiro, tá? Então, entenda de fato essa variabilidade das tarefas, entenda onde estão as sobrecargas, quais são os movimentos que as pessoas fazem, as relações, as comunicações, né, essas interações, porque a partir disso você tem um mapeamento, você tem um raio-x de como isso está se dando na prática, de como isso está acontecendo de fato na realidade daquela situação de trabalho. Um outro ponto é que a partir disso você tem variáveis que podem ser quantificadas. O que é quantificar uma variável? É, por exemplo, você ter um padrão postural, estático ou dinâmico, enfim, mas você tem um padrão postural que pode ser avaliado com o uso de uma ferramenta. Então você tem uma ferramenta quantitativa que vai te dar um score, que vai te dar um número, e vai poder determinar, ou vai poder te auxiliar a fechar o diagnóstico, dizendo se aquele risco ergonômico é importante ou não, dizendo se de fato aquilo se traduz como um risco ergonômico. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tradicionalmente, um dos fatores de risco que mais a gente encontra no dia a dia é a movimentação manual de cargas. Então o cara que está lá manuseando caixas no fim de uma linha, né, uma esteira automatizada, está montando os pallets. Levantamento de cargas é um fator de risco tradicionalmente conhecido em ergonomia. Agora, para a gente definir se aquilo de fato é um risco ergonômico, eu preciso levar em conta algumas situações. Qual é a frequência com que essa pessoa faz o levantamento? Qual é o peso, né, de fato dessa carga? Se a pega é boa, se é ruim? Qual é a distância que essa pessoa está realizando do levantamento, né? Se ela está pegando no solo, colocando sobre uma bancada, se ela está pegando numa bancada e colocando numa prateleira. Então o fato é que é importante a gente definir realmente essa variável, e aí, sempre que possível, né, em ergonomia nem sempre isso é possível, mas sempre que for possível, quantifique essa variável em números, tá? De maneira que o gestor da sua empresa, o responsável pela área, ele possa pegar isso e ele ter um número palpável para poder ter para determinar qual o seu plano de ação.